Olá, me chamo Ícaro Prudêncio, sou um homem branco de cabelo cacheado, cabelo castanho, olhos castanhos e tenho 24 anos. A seguir vamos apresentar o trabalho sobre métricas de desempenho e otimização em arquitetura de computadores, um trabalho realizado por Gael Félix, Guilherme Bertério Costa, Henrique Meira, Ícaro Prudêncio, João Gabriel da Silva, João Victor dos Santos e Marcos Daniel, todos os alunos e estudantes do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de São Paulo, Campus Cubatão. A seguir vou falar sobre a introdução do trabalho. As métricas de desempenho em arquitetura de computadores servem para medir a eficiência de um sistema usando os dados com tempo de execução. CPI, que é a sigla para ciclos por instrução, e taxa de transferência. Já a otimização busca melhorar esses resultados, seja por ajustes no hardware ou melhorias no software, tornando os computadores mais rápidos e eficientes. Olá, meu nome é Gael, sou um garoto de pele parda, olhos castanhos, cabelo cacheado e castanho, e hoje eu vou falar sobre tempo de execução, considerada a métrica mais fundamental para medir desempenho em arquitetura de computadores. Bom, embora existam outras métricas como MIPS ou FLOPS, elas têm limitações, pois não consideram a complexidade das instruções ou a carga de trabalho real. Já o tempo de execução mede de forma direta o tempo total para complementar uma tarefa, sendo muito mais confiável para avaliar o desempenho percebido pelo usuário. Bom, existem dois conceitos principais: o tempo de relógio, ou tempo de parede, que inclui tudo: acessos a disco, memória, entrada e saída e o sistema operacional. E também existe o tempo de CPU, que é o tempo gasto pela CPU, apenas processando, sem contar esperas ou execução de outros programas. Para avaliar o desempenho do processador, o foco é no tempo de CPU. O tempo de CPU pode ser calculado com a equação: tempo de CPU é igual a contagem de instruções vezes ciclo por instrução vezes o tempo de ciclo de clock. Contagem de instruções, o IC, depende da arquitetura e do compilador. A arquitetura CISC tende a usar instruções complexas e RISC usa instruções mais simples. Ciclos por instrução, CPI, é influenciado por fatores como pipeline, hazards e acesso à memória. Tempo de ciclo de clock é o inverso da frequência. Clocks mais rápidos reduzem o tempo de ciclo, mas têm limites de energia e aquecimento. O tempo de execução é importante porque permite identificar gargalos reais no sistema. Ao analisar o IC, CPI e o tempo de ciclo, projetistas otimizam o hardware e o software, melhorando o desempenho de forma direcionada. Em vez de depender de métricas superficiais, essa abordagem fornece uma visão completa e precisa. Olá a todos, meu nome é João Victor, eu sou um garoto branco de cabelos cacheados escuros e barba, e hoje eu vou falar sobre duas medidas essenciais na análise de desempenho de computadores: taxa de clock e ciclos por instrução, também chamado de CPI. Para começar, é importante lembrarmos que desempenho não depende de um único fator. Como Stalins aponta no livro Arquitetura e Organização de Computadores, ele é o resultado da interação entre diversos componentes de um sistema. A taxa de clock, por exemplo, é como o ritmo de um processador. Ele representa quantos ciclos ele executa por segundo, medido em Hz. Um processador de 3 GHz faz 3 bilhões de ciclos por segundo. Cada ciclo é o tempo necessário para uma operação básica ocorrer. Porém, essa taxa não pode ser aumentada indefinidamente, pois existem limitações físicas, como dissipação de calor e consumo de energia. Já o CPI nos mostra quantos ciclos o processador precisa, em média, para executar uma única instrução. Quanto menor o CPI, mais eficiente é o processador. Isso varia de acordo com o tipo de instrução e com a arquitetura usada. Por exemplo, em arquiteturas RISC, costumam ter CPI mais baixo por usarem instruções mais simples e otimizadas. Stalins resume bem tudo isso em uma fórmula, onde o tempo de execução de um programa depende do produto entre o número de instruções, a média de ciclos por instrução e o tempo de cada ciclo de clock. Portanto, melhorar o desempenho pode envolver reduzir o número de instruções, diminuir o CPI ou aumentar a taxa de clock, cada uma com seus próprios desafios. Uma boa noite a todos, eu sou Marcos Daniel, eu possuo cor de pele branca, tenho olho castanho escuro e eu tenho cabelo castanho escuro.
e eu vou falar um pouco sobre o MIPS e o FLOPS. No campo da arquitetura de computadores, entender como avaliar o desempenho de sistemas é essencial, afinal nós só conseguimos comparar diferentes projetos de processadores e buscar melhorias através disso. E duas das métricas mais conhecidas e utilizadas para medir essa capacidade são os MIPS e os FLOPS. E apesar de ambas buscarem medir a velocidade do processador, cada uma serve para contextos diferentes e tem suas próprias limitações que precisam ser bem compreendidas. Começando então pelo MIPS, ou milhões de instruções por segundo, essa métrica mostra quantos milhões de instruções de um processador é capaz de executar em apenas um segundo, como o próprio nome diz. No passado ela foi bastante utilizada por ser bem simples de calcular e aparentemente bem mais fácil de entender. O cálculo é feito dividindo a frequência do clock do processador pelo número médio de ciclos por instrução, e depois por 1 milhão, é claro. E nessa métrica teve bastante destaque em processadores de propósito geral, principalmente aqueles conjuntos de instruções parecidos. No entanto, o MIPS tem um problema sério, ele não leva em conta que nem toda instrução tem o mesmo peso. Em uma arquitetura, uma instrução pode ser extremamente simples, já em outra ela pode ser mais complexa e representar várias operações juntas. E isso significa que comparar dois processadores apenas com base no MIPS pode ser totalmente enganoso. Como Stalins aponta, o MIPS não é confiável para comparar máquinas diferentes, e nem mesmo diferentes programas rodando na mesma máquina. E além disso, o MIPS ele ignora fatores importantes como o tempo de acesso à memória, as operações de entrada e saída e o nível de paralelismo dos sistemas. Isso tudo compromete sua utilidade em análises modernas, como destacam Peterson e Hennessy. E agora, se olharmos para o FLOPS, ou operações de ponto flutuante por segundo, temos uma métrica que foca em algo mais específico: quantas operações com números reais, chamados de pontos flutuantes, o processador consegue realizar em um segundo. E esse tipo de operação é muito mais comum em cálculos científicos, gráficos, inteligência artificial e simulações complexas. Por isso, o FLOPS é amplamente adotado em contexto onde o desempenho computacional realmente depende de cálculo intensivo. Além disso, o FLOPS pode ser medido em várias escalas, como MFLOPS, GFLOPS, TFLOPS, PFLOPS e até EFLOPS, que significam respectivamente milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões e quintilhões de operações por segundo. Em aplicações como física computacional, química, engenharia, renderização 3D, treinamento de redes neurais e análise de dados em grande escala, essa métrica se mostra muito mais precisa. E é por isso que quando falamos de supercomputadores, o FLOPS é a referência principal de desempenho. Ele fornece uma base sólida e consiste para comparações, especialmente em domínios onde o cálculo é principalmente gargalo. Olá, meu nome é Guilherme, sou um jovem de pele branca, cabelo liso e olhos castanhos. Irei explicar sobre latência e throughput. Vamos começar pela latência. Ela representa o tempo que uma tarefa demora para ser concluída, do início ao fim. Um bom exemplo de latência é quando solicitamos acesso a um dado da memória RAM. A latência é o intervalo entre o pedido e a resposta. Em aplicação onde o tempo de resposta é essencial, como jogos online, sistemas de navegação ou controle industrial, a latência precisa ser a menor possível. Quanto menor a latência, mais ágil é a resposta do sistema. Bom, agora vamos falar de throughput ou vazão, como também é chamado. Ele mede a quantidade de dados ou tarefas que um sistema consegue processar por segundo. É uma métrica de produtividade. Por exemplo, um servidor com alto throughput consegue lidar com muitos pedidos ao mesmo tempo, mesmo que cada um leve um pouco mais para ser concluído. É muito importante entender que a latência e throughput não são a mesma coisa. Um sistema pode responder rapidamente, ou seja, ter baixa latência, mas processar poucas tarefas por vez, ou seja, ter baixo throughput. E o contrário também acontece. Um sistema pode processar muitas tarefas ao mesmo tempo, tendo alto throughput, mas demorar para responder a cada uma, o que indica alta latência. A escolha entre priorizar um ou outro vai depender do tipo de aplicação. Sistemas interativos, como assistentes virtuais ou jogos, precisam de baixa latência. Já sistemas de processamento em lote ou bancos de dados geralmente buscam alto throughput. Por fim, tecnologias como cache, paralelismo, arquitetura multicore e redes mais rápidas são utilizadas para equilibrar esses dois fatores e otimizar o desempenho. Obrigado e espero que tenham gostado da minha explicação. Olá, me chamo João Gabriel, tenho pele negra, olhos castanhos e cabelo cacheado castanho escuro. Hoje eu vou falar brevemente sobre o benchmark e switch de teste, que são dois conceitos fundamentais aí no mundo da tecnologia. Os benchmarks são testes padronizados usados para medir o desempenho de sistemas computacionais. Eles ajudam a comparar a velocidade, eficiência e a capacidade dos processadores, das memórias, da placa de vídeo. Como, por exemplo, quando a gente testa dois computadores com o mesmo benchmark, ele consegue ver qual deles oferece o melhor desempenho e consegue se sobressair em determinadas tarefas. Já os switches de teste
São conjuntos organizados de teste que avaliam a qualidade e o comportamento dos sistemas, especialmente dos softwares. Elas ajudam a identificar os erros, garantir que os requisitos foram atendidos e que as mudanças do código não sofreram nenhuma alteração que prejudiquem o sistema. Um exemplo de switch de teste é o JUnit, muito utilizado no desenvolvimento de sistemas em Java. Com ele é possível automatizar os testes, garantindo que cada parte do código funcione corretamente, mesmo após alterações ou atualizações. Isso evita o retrabalho e aumenta a confiança no sistema. Enquanto os benchmarks têm como foco principal medir o desempenho, como tempo de resposta, uso de CPU ou taxa de transferência, as suítes de teste elas se concentram na qualidade, na correção e na estabilidade dos softwares ao longo do tempo. Ambos são ferramentas complementares e essenciais no desenvolvimento das tecnologias confiáveis e eficientes no mercado atual. Os benchmarks mostram-se um sistema rápido e potente o bastante, enquanto as suítes de teste garantem que ele funcione corretamente em diferentes situações. Com isso, nós conseguimos identificar pontos fracos, fazer melhorias com base em dados reais, otimizar o uso de recursos e entregar produtos que atendam às expectativas dos usuários e principalmente do cliente. Olá, me chamo Henrique Meira, sou um jovem de 18 anos, pele clara, olhos e cabelo castanho claro e hoje eu vou falar sobre análise de consumo de energia e eficiência energética. No cenário atual da computação, o consumo de energia e eficiência energética são temas cada vez mais relevantes, com a demanda crescente por desempenho. Lidar com o calor gerado e a energia consumida se tornou um desafio para a sustentabilidade e o custo dos sistemas. Segundo William Stallings, em seu livro Arquitetura e Organização de Computadores, embora o autor não trate o tema de forma direta, sua obra oferece a base para entendermos como a arquitetura e a organização dos computadores influenciam diretamente esse consumo. A CPU, por exemplo, é uma grande consumidora de energia, e técnicas como clock gating ajudam a economizar em momentos de baixa demanda. A RAM, os discos, a GPU e até o chipset também têm papel importante nesse gasto energético. Já a eficiência energética trata de fazer mais gastando menos energia. O exemplo disso é o uso de métricas como desempenho por watt e joule por operação para avaliar se um sistema está sendo eficiente. Para otimizar, utilizamos técnicas como DVFS, que ajusta dinamicamente a frequência e voltagem dos processadores, Power Gating para desligar blocos ociosos, e virtualização para reduzir o número de máquinas físicas. Por fim, a busca por eficiência não é apenas uma escolha técnica, mas um compromisso com a inovação sustentável, garantindo mais desempenho com menor impacto ambiental. Obrigado. Olá, me chamo Ícaro Prudêncio, tenho 24 anos, sou homem branco de cabelo castanho, cacheado e olhos castanhos. Hoje eu vou falar sobre dois conceitos fundamentais na arquitetura de computadores, a lei de Amdahl e a escalabilidade. Com a popularização dos sistemas com múltiplos processadores e núcleos, não basta agora apenas medir quantas operações um computador faz por segundo. O importante agora é entender como explorar bem o paralelismo e quais são os limites para isso. A lei de Amdahl, proposta em 1967, mostra exatamente esse limite. Ela explica que, mesmo com muitos processadores, o desempenho total de um programa ainda depende da parte que não pode ser paralelizada. O que significa? Por melhor que seja o hardware, sempre haverá um limite de aceleração se o software não estiver preparado para trabalhar em paralelo. Como diz o autor William Stallings, esse é um dos grandes desafios da indústria, adaptar os programas para aproveitar bem os vários núcleos disponíveis. Agora falando sobre escalabilidade, esse conceito se refere à capacidade de um sistema crescer e continuar eficiente. E ela pode acontecer de duas formas. Uma escalabilidade vertical, quando melhoramos o desempenho de um único computador, ou horizontal, quando a gente adiciona mais máquinas a um sistema. Isso é muito usado em clusters e computação em nuvem, por exemplo, onde sistemas começam pequenos e vão crescendo conforme a necessidade. Então, enquanto a lei de Amdahl nos mostra os limites do paralelismo, a escalabilidade nos mostra como podemos crescer com eficiência, mesmo diante desses limites. Obrigado.